South Park tá no ar há mais de 20 anos. E ao contrário dos Simpsons, que nasceu como um show genial, representando a contracultura americana, mas que foi engolido pelo próprio sucesso, se tornando um pastiche sem graça de si mesmo ao longo dos anos, South Park sempre se manteve fresco, provocativo e muito inteligente. Eu sempre gostei muito da animação, inicialmente pelo humor que na superfície é bem jovial, mas que com o passar dos anos eu fui percebendo muito cuidado no desenvolvimento do roteiro e sinais de princípios artísticos bem fortes por parte dos criadores. Um pouco mais de 2 anos depois do primeiro episódio, o programa já tinha uma audiência absurda e era visto por muitos como apenas piadas idiotas e palavrões. Foi tirando sarro disso de uma maneira genial que nasceu o filme, South Park Bigger, Longer and Uncut, que sempre usou o programa Terrence and Philip para representar de maneira metalinguística a visão que a maioria das pessoas tinham da animação. Além de tirar um sarro com o feedback das mães americanas, que tinham pouca percepção artística e muito tempo livre. E essa não foi a primeira e também não foi definitivamente a última vez que o roteiro da série foi afetado por alguma coisa que aconteceu recentemente. O modo que a série é feita, com episódios sendo escritos, gravados e animados em uma semana, é o que permite que ela consiga se manter atual. Por exemplo, na 20ª temporada, em 2016, os criadores experimentaram com algo meio inédito, uma espécie de serialização que abandonava o formato episódico em favor de um plot que se desenvolvia com o decorrer da temporada. A história foi planejada levando em consideração que a Hillary Clinton com certeza ia ganhar a eleição. É impagável acompanhar as mudanças no roteiro, como com as pesquisas mudando a reação do Trump, que inclusive na série é o Mr. Garrison, personagem que sempre teve como traço mais marcante não ter um pingo de bom senso e ser, ironicamente, intolerante. Depois disso, eles diminuíram um pouco esse aspecto de uma história contínua, o que deu espaço para 2 episódios que eu achei bem interessantes, porque eles servem mais ou menos como uma revisão da opinião dos criadores sobre o aquecimento global. O tópico já tinha sido discutido em 2 episódios em particular, o que era basicamente uma paródia do filme O Dia Depois de Amanhã, que realmente foi desnecessariamente dramático se o objetivo era ser um alerta sobre as mudanças climáticas. Mas o episódio importante para este argumento é o do Homem Urso Porco, no qual o Al Gore, que foi vice-presidente do Bush e produtor do documentário Uma Verdade Inconveniente, que em 2006 alertava sobre as ameaças que o aquecimento global traria e que eram necessárias mudanças urgentes. É tratado como um cara delirante que só queria atenção, alertando a todos de uma criatura que era metade homem, metade urso e metade porco, que apenas ele acreditava. A criatura, sendo uma óbvia metáfora para as mudanças climáticas, é muito tratada no episódio como algo que existe apenas para o político chamar a atenção das pessoas se pondo num pedestal. O que eles fizeram de interessante na temporada mais recente, tendo mudado a visão e percebido que as mudanças climáticas são um perigo real, trouxeram de volta a criatura que dessa vez estava dilacerando algumas pessoas na cidade, e os garotos voltam atrás, dizendo como aquele cara tinha avisado a eles de tudo isso. E claro, eles zoam bastante essa mentalidade de que não tem muita coisa para se fazer e nós basicamente ignoramos isso deixando a conta para a geração futura, mas não se antes trazer o Al Gore de volta e representar ele ainda como um cara totalmente egocêntrico e que se importa muito mais em estar certo que fazer alguma coisa de fato. Outros episódios que me interessam bastante em South Park são os que por algum motivo relacionados a Maomé rola algum tipo de censura. Acho que os casos mais icônicos disso são os episódios 200 e 201, no qual basicamente todas as celebridades que já tinham sido zoadas no programa se juntam na liderança do Tom Cruise, que aliás veio do episódio da Cientologia, que é provavelmente o meu preferido de todas as temporadas, com o objetivo de sequestrar Maomé e de alguma forma absorver os poderes dele de ser imune à tiração de sarro. Durante a deliberação dos habitantes de South Park, um dos garotos fala como uma vez Maomé apareceu na cidade, e não aconteceu nada. E você deveria levar em consideração de que quando eles falam da cidade de South Park, o diálogo provavelmente está se referindo ao programa em si. Foi no episódio Super Best Friends, da 5ª temporada, que parodia os Super Amigos, que são basicamente as imagens sagradas de várias religiões. Ele aparece entre Buda, Jesus, Joseph Smith, e não aconteceu nada na época. Mas hoje em dia, se você for no site southpark.cc.com, lugar onde eles mesmos disponibilizam de graça todos os episódios, o que eu acho muito foda, aliás, esse episódio, o 200 e o 201, estão todos banidos. Mas isso definitivamente não foi uma decisão dos criadores. Porque outra storyline que também foi dividida em 2 episódios e também tratava sobre censura em relação a Maomé, só que principalmente discorria sobre o quão ruim e quão mal escrito é Family Guy. I am nothing like Family Guy. When I make jokes, they are inherent to a story. Deep, situational, and emotional jokes based on what is relevant and has a point. Not just one random interchangeable joke after another.
E os criadores têm um ponto muito interessante pra mim nesse momento. Family Guy de fato é exemplo de uma escrita preguiçosa. Aqueles cutaways que não fazem nada pelo desenvolvimento da história e transformam a série numa espécie de programas de sketches desconexos, totalmente ao contrário do que é South Park. Isso talvez seja lugar comum pra quem trabalha com roteiro, mas os criadores de South Park já disseram várias vezes sobre como quando você tá escrevendo um roteiro, que começa com um outline, ou seja, uma espécie de linha do tempo dos acontecimentos, e você divide isso entre as cenas e no meio delas você acrescenta vários, e então isso acontece, e isso acontece, e isso acontece, você tá fudido. O ideal e o que é feito nos roteiros de South Park é que entre essas cenas e acontecimentos estejam portantos e poréns. Isso acontece, portanto aquilo acontece, mas isso acontece e agora portanto isso acontece. É por isso que, ao contrário de Family Guy, os episódios de South Park têm essa sensação de fluidez e de uma comédia inteligente que não se sustenta em piadas que não fazem nada pela ferramenta narrativa. Todo esse esmero na parte técnica, os fortes princípios artísticos dos criadores e o fato deles ainda estarem totalmente abertos para aceitarem que estavam errados sobre alguma coisa, me faz pensar que, ao contrário de programas como Os Simpsons e Family Guy, South Park ainda é uma das mais inteligentes, atuais e relevantes animações americanas. Olá, meu nome é Felipe Peters, eu sou roteirista e eu faço vídeos assim pro YouTube. Se você gostou, se inscreve aí pra não perder os próximos e um like e um comentário ajuda bastante na divulgação do vídeo. E sem querer hypar demais, mas em breve tá saindo um collab com quadro em branco que ficou pesadíssimo. Então clica no sininho aí pra vocês não perderem porque vai ser uma bomba. Meu Instagram e Twitter estão na tela pra quem quiser seguir. E eu queria anunciar que tô voltando a vender minha graphic novel Aérea. A Aérea é a história de uma mina que sobreviveu a um acidente de avião e tá tentando começar de novo a vida. O valor é R$30 com frete incluso. Quem tiver interesse é só mandar um e-mail pra petersfelipe@gmail.com que a gente resolve tudo por lá. E é basicamente isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Screw you guys. I'm going home. You dick. Later.